Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Estamos novamente com o nosso podcast Como era a mulher na época de São José. A mulher entre os judeus, ela não era mais do que um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, suas edificações e demais posses legais. A mulher devia ao esposo total lealdade, mas por princípio era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por essa razão, sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente nenhum valor. Embora ela fosse obrigada a ser fiel ao matrimônio, o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. Além de tudo, ele podia rejeitá-la por qualquer motivo, mesmo que legalmente não pudesse negociá-la como qualquer outra propriedade. Dificilmente a esposa poderia, por iniciativa própria, se desligar do casamento. Uma mulher envolta em laços conjugais não podia jamais ser contemplada por outro homem, ou por ele ser abordado, mesmo que fosse para uma simples saudação. No interior da sociedade judaica, a mulher ocupava uma posição bem inferior à do homem. Também na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual. Para ela, estava reservado um lugar à parte no templo, assim como era obrigada a caminhar na rua distante dos homens. Legalmente, ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais imagináveis, sujeita até mesmo à pena capital, inclusive com apedrejamento. Também nos momentos das refeições, a mulher era isolada, pois ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Assim ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido a qualquer instante. Normalmente as mulheres viviam reclusas em suas residências e as janelas quase sempre eram construídas com grades para que elas não pudessem ter seus rostos vislumbrados pelos passantes nas ruas. Se um homem tentasse se dirigir a uma mulher, cometia um pecado muito sério. Por esta breve visão, já é possível perceber o quanto Jesus, em sua época, revolucionou o tratamento oferecido pelos homens às mulheres. Nós podemos ver num dos episódios mais chocantes do Evangelho, é justamente aquele no qual Jesus se dirige à mulher samaritana. Este povo, ele era aguerrido, era adversário dos judeus, dos hebreus, desde a cisão da tribo de Israel. Ao se revelar claramente como Messias para alguém dessa comunidade, especialmente uma mulher, Jesus deixou tanto samaritanos quanto judeus perplexos. Além disso, Jesus tinha e mantinha entre seus discípulos e seguidores diversas mulheres, entre elas Maria Madalena, vista com preconceito pelos judeus, que a consideravam uma traidora de seus princípios, como uma prostituta. Não bastando isso, Jesus curava indistintamente os homens e as mulheres e procurava integrar socialmente aqueles que tinham sido excluídos. Aí nós vemos São José. São José vivia neste mundo, nesta realidade onde a mulher era totalmente discriminada. Nesta época, mesmo a mulher não sendo infiel ao esposo, se esse dominado pelo espírito do ciúme, como está descrito na lei mosaica, sob o título de a oferta do ciúme, ele poderia levá-lo, a esposa ou a mulher, diante do sacerdote, mesmo sem nenhum testemunho ou flagrante, e realizaria então esta oferta ritual. Desta forma, ela, sua mulher, ficaria para sempre marcada e amaldiçoada diante da sociedade judaica. Nós percebemos que na época de São José, as mulheres gozavam praticamente de muitos poucos direitos e estavam subjugadas ao poder do marido. Com a vinda de Jesus, aonde ele faz com que todos sejamos iguais diante de Deus, ele leva a dignidade da mulher. Vamos ter novos podcasts sobre o papel das mulheres em Israel.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José.